nome é Cristiane Sonsino e estou aqui também com a coordenadora América. Nós somos coordenadoras da área da saúde na pós-graduação da FATESA. E essa é uma noite muito especial, onde nós temos um webinar sobre a atuação do farmacêutico na área clínica e hospitalar. Temos aqui uma convidada super especial. Nosso evento está sendo gravado, nós vamos disponibilizar nas mídias para que todos possam assistir depois e conhecer mais sobre essa importante atuação e inovação que o Conselho de Farmácia vem apoiando, né? Por meio de resoluções, por meio de histórico, até mesmo do amadurecimento profissional do farmacêutico. E hoje a gente tem um apoio do curso de pós-graduação em farmácia clínica e hospitalar da Faculdade FATESA. É importante ressaltar aqui que a FATESA ela tem a excelência em ensino na área da saúde, mais de 32 anos aí de história no ensino da saúde, de profissionais da saúde. E nessa excelência hoje a gente traz para vocês o conhecimento de uma área de atuação muito importante, que é a atuação do farmacêutico na área clínica e hospitalar. Então, vou passar a palavra à América, que irá apresentar a nossa palestrante, doutora Vanessa. América, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Vanessa, pessoal que está aí entrando. É isso que a Cris falou, a gente hoje está com essa convidada super especial, que vai falar desse tema tão relevante. A Vanessa, né, a professora Vanessa é farmacêutica, ela tem especialização em farmacologia, em farmacoterapia também, tem MBA em gestão empresarial e tem também especialização na área de farmácia estética. Tem um amplo leque aí de especializações a doutora Vanessa, então tá com a propriedade aí para nos falar um pouquinho desse tema de hoje, né? Da atuação aí do farmacêutico no âmbito hospitalar. E vamos abrir a palavra para ela então, Cris? Já podemos começar? Sim, podemos. Então tá, Vanessa. Fica à vontade para começar, tá? Muito obrigada, meninas. Então, primeiramente eu queria agradecer, né, a Cris e também a América pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, participando desse webinar, falando um pouquinho sobre a atuação do farmacêutico aí na área clínica e hospitalar, que é uma área que tem muito a crescer, principalmente no nosso futuro bem próximo, né? Eu tentei trazer o máximo de assuntos atualizados para vocês, se vocês ficarem antenados sobre as atualidades, sobre as resoluções que o Conselho nosso está batendo em cima. Então, eu espero que seja um bate-papo bem legal e que a gente tenha uma troca de informação bem gostosa sobre esse assunto. Então, vou lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Já estamos visualizando. Tá, vou colocar a tela cheia. Isso. Agora você não nos vê, né? Não vejo. Se tiver algum problema, vocês me avisam. Sim, pode deixar. E daí tem o chat também, né? Que a gente vai lendo. O áudio. Isso, a gente abre o áudio e te chama. Tá certo. Então, pessoal, o tema, né, do nosso webinar vai ser sobre a atuação do farmacêutico na área clínica e hospitalar. E eu comecei falando sobre a mudança de paradigma, né, a mudança de modelo, do conceito do farmacêutico, né, no âmbito profissional, principalmente na parte da atuação clínica e hospitalar. Então, a gente tinha um conceito antigo, né, sobre o farmacêutico ser um profissional responsável pelo medicamento. Então, isso aí é um conceito que todos nós, até nós profissionais mesmo, farmacêutico, né, outros profissionais da área da saúde, os pacientes têm esse conceito, né, que o farmacêutico é o responsável pelo medicamento, que dispensa o medicamento, né, e que tem o controle sobre ele. Então, a gente começou a ter uma mudança no conceito do que é o farmacêutico, sobre a sua atuação em tempos atuais. Então, a gente vê um farmacêutico mais focado ao usuário do medicamento, ou seja, tem o paciente como foco, né? Então, a gente vê o paciente de uma forma mais holística, né? Então, a gente usa o nosso conhecimento relacionado ao medicamento, focando ali na parte de farmacoterapia, né? De acompanhamento desse paciente
e ver ali o foco da sua saúde, né? Que esse é o foco principal. Então, aqui eu vou falar sobre a evolução, né? Como que aconteceu essa evolução aí desse conceito, dessa mudança de conceito. Então, a gente vê dos anos 90 aos anos atuais, que é o ano de 2021. Então, dos anos 90 ao ano de 2000, a gente vê ali a atuação do farmacêutico, como eu falei anterior, que é o farmacêutico ali relacionado mais à parte administrativa, né? Que é a parte de controle de estoque, gestão de equipes, processos internos, armazenamentos, dispensação, né? Não que isso não seja feito, né? Então, não é porque é um conceito antigo, né, que a gente está evoluindo, que ainda não tem atuação. O farmacêutico tem muito, principalmente na parte hospitalar, que cuida da parte de processos, né, relacionados ali à parte interna da gestão do medicamento até o paciente. Porém, a partir do ano daí de 2010 a 2021, a gente vê uma evolução, que foi quando inseriu o farmacêutico clínico no ambiente hospitalar. Então, foi quando os hospitais começaram a ver a necessidade de um farmacêutico clínico fazendo acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes dentro do ambiente hospitalar. Então, a gente teve, a partir de 2010, essa introdução, pelo menos aqui no nosso país, né, no Brasil. E aí, com isso, introduzindo ele nesse ambiente hospitalar, ele conseguiu atuar junto com a equipe multidisciplinar, né, participando dos processos, tendo como foco principal o cuidado centrado no paciente, que esse é o foco do farmacêutico clínico. Começou a estar relacionado a protocolos, principalmente de antimicrobianos, né, para evitar infecções hospitalares, protocolos de TEV, que é o tromboembolismo endovenoso, né, que é a trombose endovenosa, que pode ocorrer e é um dos casos que acontecem muito, principalmente dentro de hospitais. Então, a gente vê o farmacêutico introduzido na parte mais clínica, né, relacionada à atenção à parte do paciente. Então, a gente unindo as duas, né, do conceito administrativo, né, a parte antiga que a gente vê do conceito atual, antigo, quer dizer, com o conceito atual, a gente vê ali uma junção e uma melhoria, né, na parte de atuação desse profissional e vê mais campos de atuação. Então, a gente consegue futuramente prever aí grande evolução na nossa área, principalmente na parte clínica. Então, aqui um conceito, né, do que é a farmácia clínica. Então, a farmácia clínica, ela surgiu nos anos 60 nos Estados Unidos, dentro também do ambiente hospitalar, né? Então, eles viram a necessidade ali do farmacêutico, de como ele já tem um conhecimento na parte de medicamentos, ser introduzido ali e fazer esse acompanhamento no ambiente hospitalar. Então, é uma prática que visa como foco principal o cuidado ao paciente, e ela tem como função ali, está relacionada à parte de terapia medicamentosa, promoção e recuperação de saúde, sempre pensando no cuidado ao paciente. Então, o foco principal na farmácia clínica, no âmbito hospitalar, é o paciente. Então, nós vamos estar ali fazendo o acompanhamento desse paciente, relacionando os nossos conhecimentos de farmácia, e aí conseguindo fazer ali com que ele chegue ao plano terapêutico correto, a atenção à saúde correta, né? E contribuindo com a equipe multidisciplinar ali dentro do hospital. Já a farmácia hospitalar, ela tem um conceito como uma unidade clínica, administrativa e econômica, né? Porém, a gente também já vê, a farmácia hospitalar deste novo milênio, um enfoque mais na farmácia relacionado ao atendimento clínico-assistencial, né, que também está relacionado à atenção farmacêutica. Então, devendo atuar em todas as fases de terapia medicamentosa, cuidando em cada momento da sua adequada utilização nos planos assistenciais, econômicos, de ensino e pesquisa. Então, ela foca todas as partes ali, administrativas, planos de atenção à saúde do paciente e também de ensino e pesquisa para fazer a disseminação dessa área aí no mercado, que é muito importante, né? Quanto mais conhecimento a gente tiver e disseminar aí para as outras pessoas, mais a área começa a ser ali uma prática que é obrigatória em todos os locais. Então,
Então, aqui as áreas de atuação do profissional. Então, pode trabalhar em hospitais, pode trabalhar em clínicas e ambulatórios, que também estão relacionados ali à parte tanto de atenção farmacêutica, quanto também relacionados aos processos de farmacêutica hospitalar. Farmácias com ou sem manipulação, isso aqui já é uma novidade, porque a farmácia com ou sem manipulação e os consultórios farmacêuticos já são relacionados às novas resoluções, porque a farmácia, ela acabou, o conselho conseguiu que ela entrasse como um estabelecimento de saúde, onde prestasse serviços de saúde. Então, tanto que agora conseguem farmácias, né, fazer ali testes rápidos relacionados a exames. Então, devido a essa resolução nova que o conselho brigou e conseguiu. Então, tem muitas farmácias já, farmácias de rede, que já atuam com farmacêuticos com ali essa parte de consultório, né, fazendo ali uma assistência farmacêutica relacionada à parte de medicamentos. Então, a gente tem os consultórios farmacêuticos, que também é uma novidade aí que vai, com certeza, nas próximas décadas, né, ter um enfoque e uma área de atuação que eu acho que vai crescer muito no mercado, né, as pessoas, ainda por ser muito novas, as pessoas ainda têm um certo receio, porém, com certeza, as graduações, né, as faculdades vão começar a inserir mais conteúdos relacionados a essa parte, esse perfil profissional no âmbito ali das disciplinas. Tem a parte de assistência domiciliar, né, relacionada também a alguns programas de extensão, projetos de pesquisa. Então, a gente tem muitas áreas de atuação do profissional, tanto na parte clínica e hospitalar. Os desafios. Então, um grande desafio que a gente tem hoje, igual eu falei, como é uma área que está em grande expansão, que está em crescimento, normalmente o farmacêutico ele acaba entrando tendo uma certa dificuldade quando ele começa a atuar na farmácia clínica hospitalar. E a grande maioria das vezes é devido à ausência da disciplina na graduação. Ou muitas vezes até tem a disciplina na graduação, mas tem ali uma disciplina com um conteúdo bem assim, superficial, né? Só para ter conhecimento sobre o que seria. Então, como ainda era uma área, principalmente eu, né, nós que somos farmacêuticos mais antigos, a gente até teve conhecimento sobre a atenção farmacêutica, assistência farmacêutica, né, farmácia hospitalar, porém, mais focando na parte do quê? De medicamento, né, do controle do medicamento, e não tanto na parte clínica, porque ainda acaba sendo uma novidade aqui para o conceito atual nosso, até relacionado às disciplinas que estão inseridas na graduação. Então, por isso que isso acaba sendo um grande desafio, até pelo receio do profissional entrar, por não ter tanto conhecimento, e fazer a aplicação aí, muitas vezes, do conhecimento na prática. Então, por isso que teria que, muitas vezes, o profissional que busca trabalhar nessa área, fazer uma especialização, adquirir mais conhecimentos, para ele conseguir ter um campo melhor ali, e um amplo conhecimento para conseguir trabalhar nessas áreas. Então, aqui eu vou falar, né, essa cadeia medicamentosa, né, esse fluxograma aqui, ele deve já ter sido visto, né, por grande maioria aí dos colegas farmacêuticos, porque alguma hora na graduação a gente viu ele, que está relacionado com o fluxo do medicamento, da origem até o paciente, que está relacionado aos processos ali do farmacêutico hospitalar e também do farmacêutico clínico, né? Então, a gente vê ali a associação de todos os processos até a chegada ao paciente. Só que a gente tem que ter como foco que, como a gente está evoluindo ali em relação à parte de atenção farmacêutica, a gente tem que ter conhecimento dos processos, porém a gente tem que ter uma atenção maior no paciente, né? Que ele é o foco principal ali do nosso conceito, do nosso tratamento. Então, essa cadeia medicamentosa, ela vai falar da produção, do planejamento de assistência, da assistência medicamentosa individualizada, da avaliação dos resultados. E aí, como que funciona? A parte de produção, ela está mais relacionada ao processo administrativo, a parte de gestão dos medicamentos,
que vai desde a padronização dos fornecedores, que vocês vão adquirir a medicação dentro do hospital, da aquisição, né, quando você adquire, como que é feita essa aquisição dos medicamentos, como que é feita a compra desses medicamentos dentro de uma unidade hospitalar, né, no que é baseado, né, então cada hospital, dependendo do porte do hospital, se é público, se é privado, ele vai ter ali um perfil que ele vai buscar em relação à curva ABC, né, ou muitas vezes relacionados ao período sazonal, né, que são as doenças ali de acordo com cada período, ou muitas vezes igual o período que passamos agora, que é um período de pandemia, né, que é uma doença nova que muitas vezes também influenciou na aquisição de medicamentos que não eram tão habituados a comprar devido àquele período. A parte de recebimento desses medicamentos, armazenamento desses medicamentos na farmácia, entrada no estoque, fracionamento, que é muito importante, fracionamento, todo medicamento fracionado, ele tem que ser sempre marcado, né, ali qual medicamento, a concentração que foi fracionada, né, quando foi fracionado, para a gente ter um controle maior sobre esse fracionamento. E a distribuição. O sistema de distribuição, ele está mais relacionado ali, que pode ser centralizado, né, ou se não, descentralizado. Aí vai depender muito do tipo, do estilo, do perfil do hospital. Né? O sistema centralizado é aquele onde a gente faz o abastecimento da farmácia, de todos os setores dos hospitais, a partir da farmácia central. E o descentralizado é aquele sistema onde a gente faz o abastecimento em farmácias que a gente chama de satélites. Essas farmácias satélites, elas são reabastecidas de acordo com a necessidade, né, 1 ou 2 vezes ao dia, e elas ficam em pontos estratégicos. O exemplo, no setor de UTI, vai ter uma farmácia satélite ali com profissionais especializados na parte de emergência UTI, né? Na parte ali de nutrição, vai ter profissionais também ali naquele setor relacionados com produtos, medicamentos da parte de nutrição. Então, esse tipo de sistema de logística vai depender muito do perfil do hospital. Então, a gente não pode falar que um sistema de distribuição é melhor que o outro, porque daí vai ter que avaliar a logística do hospital, o porte, quantos leitos que tem. E aí, após esse sistema de distribuição, a gente tem daí a parte de dispensação, né? Como que vai ser distribuído esses medicamentos aos leitos. Se vai ser em dose, dose unitária, individualizada, né? Então, como que vai chegar ali no meu paciente as doses a serem administradas, né? Ou eu vou mandar o pedido em nome do setor, ou que seria ali o sistema que é o completo, né? Ou se não seria o dose individualizada e o dose única. O dose individualizada seria aquele onde eu mandaria em relação não somente ao setor, mas eu mandaria os medicamentos a serem administrados por um período, né? Então, a gente já tem ali uma manipulação maior em relação ali a esses medicamentos que seriam em nome do paciente e de não destinado período. E o dose unitária seria aquele onde vai ser a dose e o horário a ser administrado, né? Então, vai ter que ter mais profissionais envolvidos, farmacêuticos, enfermeiros, para conseguir fazer ali toda essa logística. Então, depois que a gente fez todo esse sistema, que também é controlado por farmacêuticos, a gente vai no parte de planejamento de assistência, que é já o foco da farmácia clínica, né? Então, a parte de planejamento de assistência, a gente tem a reconciliação ou conciliação medicamentosa, que é muito importante, gente. A gente vê em muitos hospitais não fazerem isso, que é relacionado ao plano terapêutico, que é a conciliação medicamentosa, a prescrição médica e o aprazamento. Então, isso é o principal que a gente faz ali em relação ao planejamento de assistência, né? O planejamento da atenção farmacêutica inicial ali com o paciente. Então, a conciliação medicamentosa seria nada mais do que você pegar e fazer ali um checklist dos medicamentos quando a pessoa ela deu entrada no hospital. Então, você saber quais as medicações que ela usa, né? Como uso crônico.
A prescrição médica, que a gente tem que fazer ali a análise técnica, né, para ver se não tem, muitas vezes, algum erro ou alguma interação. E a parte do aprazamento, que é relacionada ali à parte dos horários que esses medicamentos têm que ser administrados. Então, quem controla todo esse fluxo é o farmacêutico dentro desse plano terapêutico do paciente. Já essa parte de assistência medicamentosa individualizada, ela vai focar na parte da dispensação do medicamento e o plano de cuidado do meu paciente, né? Então, o preparo da administração, né? Fazer ali um controle se essa administração está sendo administrada da forma correta. Vem o segmento farmacoterapêutico, o acompanhamento ali, se tiver alguma interação medicamentosa ou não, né? Se está seguindo, se tem que ter alguma mudança, muitas vezes, ali nas medicações administradas. E tudo isso, gente, o farmacêutico ele não decide sozinho. Então, a gente tem que ter foco que o farmacêutico ele vai participar junto com a equipe multidisciplinar. Então, ele vai sempre ali estar participando das comissões e orientando com um âmbito ali de fazer o quê? Ajudar, né? Principalmente na terapia do paciente. E o plano de alta. O plano de alta ali é quando o farmacêutico ele acaba vendo todos os medicamentos, né, que o paciente usa, né, fez o uso ali durante a estadia no hospital e junto com os medicamentos que ele também já utilizava, e ele faz ali um acompanhamento, principalmente farmacoterapêutico desse paciente após a estadia do hospital. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma orientação desse paciente, se vai ter que suspender algum medicamento que ele não vai precisar mais usar, como que ele vai usar esses medicamentos, se tem algum medicamento novo a ser inserido, né, na sua rotina, como que é feita a administração, se tem alguma medicação injetável, quem que vai administrar, como que vai administrar, os horários. Então, esse plano de alta ele é muito importante até pela adesão ao tratamento, né, que é uma das dificuldades que a gente tem hoje em dia, principalmente em tratamento medicamentoso. E o último, que é a avaliação dos resultados, é quando a gente tem a devolução, que são todos os medicamentos que não foram utilizados, né, que voltam ali para a farmácia. A farmacovigilância, que está relacionada ali aos cuidados, principalmente as reações adversas, né, que devem ser notificadas, dependendo ali da gravidade, dependendo do que foi causado, de como foi causada. A análise de efetividade terapêutica e o plano de melhoria, né? Então, a gente faz ali um levantamento de tudo, se está tudo dentro, né, do nosso plano terapêutico, e faz as anotações para ver se vai ter algum plano de melhoria em relação ali a essa parte de atendimento clínico, né, do farmacêutico. Agora eu vou falar um pouquinho das resoluções, né, que são as resoluções novas que o Conselho ele está brigando bastante, né, pelo profissional, tanto da parte clínica quanto da parte hospitalar. Então, essas 3 resoluções, é lógico que tem várias, gente, em relação à parte tanto da atuação do farmacêutico clínico quanto hospitalar, mas eu peguei as que estão em alta, né, que são as mais recentes. Então, a gente vê principalmente a 585/2013 e a 586/2013, elas são bem recentes, bem atuais, inseriram bastante atribuições ao farmacêutico no âmbito clínico hospitalar e também em relação a outras medidas. Então, é bacana vocês terem conhecimento até para vocês conseguirem atuar melhor na área. Então, a 585, ela vai regular as atribuições clínicas do farmacêutico que vai dar outras providências. A 568/12, ela vai regulamentar o exercício profissional de atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar, dos serviços de saúde e também em natureza pública e privada. E a RDC 586/2013, que está bem relacionada, igual eu falei para vocês, você vê que elas são bem próximas, né? A 585, que é a atuação do farmacêutico clínico, ela vai regulamentar a prescrição farmacêutica e dar outras providências. Então, eu não sei se é conhecimento de todo mundo, mas os farmacêuticos, eles já podem fazer algumas prescrições, né, de medicamentos que a gente classifica como MIP, que são os medicamentos isentos de prescrição. Então, esses medicamentos, normalmente são medicamentos
de alopáticos, medicamentos relacionados à parte de fitoterápicos, né, ou plantas medicinais, ou outros medicamentos que se enquadram também nos isentos de prescrição. Porém, o governo, né, o nosso conselho, junto com a ação do governo, né, que ele está querendo aprovar esse projeto de lei 54413/19, ele está tentando inserir uma nova tarja de medicamentos. Então, esse projeto de lei 54413/19 é relacionado aos medicamentos de tarja azul, que seria os medicamentos de tarja vermelha, né, que acabam sendo não necessária a prescrição médica, e colocaria ali, aumentaria a quantidade de medicamentos que poderiam o farmacêutico ali prescrever. Então, aí a gente teria uma nova tarja de medicações, que seriam os medicamentos tarja azul. Então, ficariam mais esclarecidos quais realmente seriam os medicamentos, até para a parte de fiscalização, né, de conselho, que seriam os medicamentos tarja azul. E aumentando ali o âmbito de atuação profissional, né? Então, isso aí é uma área bem bacana em relação, por isso ela está bem relacionada com a farmácia clínica, e ela está crescendo bastante. Então, se eles aprovarem, né, esse projeto de lei, com certeza, muitas vezes vai começar a ter uma disseminação maior em relação à prescrição farmacêutica no mercado. Então, aqui eu vou falar um pouquinho das principais atribuições, eu até grifei algumas que eu acho importante em relação à atuação do farmacêutico clínico. Então, a gente vê que o foco principal, né, que é estabelecer o cuidado centrado no paciente. Então, o paciente sempre como foco, né, no meu ambiente de trabalho. Então, o foco principal da atuação sempre vai ser o paciente. Participar do planejamento e da avaliação farmacoterapêutica, né, da farmacoterapia, que é em relação à dose, horário, frequência e administração do medicamento, né, do plano farmacoterapêutico desse paciente. Realizar intervenções quando necessário, né, se caso precisa ajustar a dose, interrupção de dose em relação a alguma reação adversa que o paciente começar a apresentar. Tudo isso sempre comunicando a equipe multidisciplinar e os médicos, gente. Então, a gente não faz nada sozinho. Então, sempre tem participação de outros profissionais juntos. Então, participar e promover discussões de casos clínicos de forma integrada com os demais membros da equipe de saúde. Por quê? Porque o farmacêutico, dentro do ambiente hospitalar, ele trabalha junto com a equipe multidisciplinar. E essa equipe também discute casos clínicos, né? Quando o hospital ele tem a equipe multidisciplinar, todo mundo trabalha junto e todo mundo colabora ali com o sucesso terapêutico. Então, isso é muito importante, né? Então, todos os hospitais, na realidade, deveriam ter ali uma equipe multidisciplinar, principalmente com farmacêutico clínico inserido. Então, promover a consulta farmacêutica em consultório farmacêutico ou em outro ambiente adequado, que garanta a privacidade do atendimento. Eu grifei isso daqui porque isso aqui é a novidade, né? Então, consultório farmacêutico. Então, essas atribuições, elas estão entrelaçadas com a resolução 585 de 2013. Então, ela colocou essa atuação nova e permitindo o consultório farmacêutico. Então, o farmacêutico clínico, ele começa também a poder sair do hospital e, muitas vezes, futuramente, trabalhar em consultórios próprios, né, que pode estar instalado tanto na rede pública, quanto em farmácias, né, quanto em outros estabelecimentos. Então, é uma novidade e é uma área de atuação que tende a crescer muito no mercado, é muito promissor. Então, acessar e conhecer as informações constantes no prontuário do paciente. Sempre a gente vai ter o prontuário do paciente em mãos ali, para a gente sempre verificar ali o que está acontecendo, né, se a gente tiver alguma dúvida em relação ali a alguma terapia aplicada. Solicitar exames laboratoriais no âmbito de sua competência profissional, com a finalidade de monitorar os resultados da farmacoterapia. Isso aqui já é uma dificuldade, principalmente do farmacêutico dentro de um hospital. Por quê? A gente tem essa atribuição, o Conselho deu essa atribuição a nós, mas ainda os profissionais e os planos de saúde ainda não conseguem ver o farmacêutico solicitando exames laboratoriais. Porém, a gente sabe que como ele atua ali na parte
de farmacoterapia, na atenção com o foco do paciente, a gente precisa de muitos exames, porque a maioria dos medicamentos tem ação hepática, ações renais, então a gente precisa muitas vezes de exames laboratoriais para a gente ter esse acompanhamento farmacoterapêutico e a gente conseguir ter sucesso na terapia. Então, a gente tem a atribuição, mas ainda é uma dificuldade dentro do ambiente hospitalar. Então, muitas vezes, quando necessário, daí sempre tem que solicitar, muitas vezes, a um médico, né, para ele fazer a solicitação. Identificar e avaliar, e se caso necessário intervir, quando ocorrer alguma interação medicamentosa, aqui já entra a parte de farmacovigilância, né? Porque entra a parte de interações medicamentosas, reações adversas, e aí, normalmente, dependendo do tipo de reação adversa que tiver, a gente tem que fazer a notificação. Realizar e registrar as intervenções farmacêuticas junto ao paciente, à família, cuidadores e sociedade. Sempre quando tiver alguma intervenção, suspensão, mudança, né, na terapia que está sendo administrada, não só o paciente como a família, mas também a equipe que trabalha junto com você no ambiente hospitalar. Orientar e auxiliar o paciente, a equipe de saúde, quanto à administração das formas farmacêuticas, sempre registrando as ações, né, no caso, no prontuário do paciente. Orientar, vamos supor, a equipe a administração de fármacos, né, como devem ser administrados, caso necessário, né, se tem algum tipo de administração de uma forma diferente. Fazer a evolução farmacêutica e sempre registrar no prontuário do paciente. Então, a evolução é relacionada ali ao avanço terapêutico. Então, sempre, tudo que acontece tem que ser registrado no prontuário, até para todos participarem ali dessa evolução. Elaborar uma lista atualizada e conciliada de medicamentos que estão em uso pelo paciente durante o processo de admissão, que é quando ele entra no hospital, transferência, se caso ele entra no setor de UTI, transfere, né, no caso, para a parte do quarto normal, e o plano de alta, que é o que eu comentei com vocês. Então, vamos supor, muitas vezes na admissão a gente já faz a conciliação medicamentosa, né? Na transferência e na alta, a gente pode ver várias modificações ali no plano farmacoterapêutico desse meu paciente, né? Principalmente se ele pode até adquirir a necessidade de uma condição mais especial, uso de sondas, né? Ou outras necessidades que têm que ser orientadas sempre ao paciente, principalmente no plano de alta, se ele vai suspender ou não, ou inserir novos medicamentos ali no seu tratamento. Eu grifei esse outro aqui, porque também é uma atualidade na resolução, né, na 585, que é a prescrever conforme legislação específica no âmbito de sua competência profissional, que dá, né, aos farmacêuticos ao direito da prescrição, né, que é o que eu falei para vocês, ali dos medicamentos isentos de prescrição. Então, isso daí também é uma atualização aí da nossa profissão, principalmente na parte clínica hospitalar. Avaliar e acompanhar a adesão dos pacientes no tratamento. A adesão dos pacientes é muito importante em relação ali eles estarem conseguindo fazer a utilização correta do medicamento, estarem tendo uma boa resposta, né, dessa terapia. Então, a dificuldade na adesão do tratamento é que a grande maioria das vezes interrompe ali um tratamento terapêutico e acaba não sendo tão eficaz. Então, por isso que é sempre bom o farmacêutico estar ali presente e fazer todo esse acompanhamento que a gente viu em relação às atribuições dele do plano terapêutico do paciente dentro do ambiente hospitalar. Aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a TEV, né, em hospitais, que é o tromboembolismo venoso, né? A TEV, ela pode também ser conhecida como TEP, que daí é a trombose endovenosa periférica, que é aquele coágulo que se instala principalmente nas pernas, e o EP, né, que é a embolia pulmonar, que é quando o trombo ele se desloca e ele vai para os pulmões. Então, esses dois, a TEV, ela está relacionada aos dois, tanto a EP e também a TEP. Então, é uma das principais causas de morte previsíveis em hospitais, e entre os quais até 60% estão associados à hospitalização. Então, o tromboembolismo venoso, ele é uma situação, né, uma condição que, na realidade,
tem vários fatores que influenciam, tanto relacionados a doenças, né, patologias, relacionados a medicações, relacionados muitas vezes a condições. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, você inserir no hospital um protocolo, né, de prevenção de TEV é muito importante, porque os hospitais são os que mais têm causas previsíveis de TEV. Até porque quando a pessoa fica acamada, né, ou quando ela está dentro do hospital, ela tem ali uma mobilidade muito baixa, né? Então, a gente vê que uma pessoa que fica aí, que fica mais que 4 horas ali sem se movimentar, até quando ela viaja ou quando ela está acamada, ela já tem o risco de desenvolvimento de trombose. Fora outros fatores relacionados, né? Como câncer, pessoas que fazem uso de hormonais, né? Principalmente como anticoncepcionais, problemas relacionados muitas vezes a cirurgias. A cirurgia já é uma condição também, cirurgias principalmente que são de grande porte, né, que tem uma duração aí acima de 4 horas, cirurgia óssea, a gente também tem um indício de TEV muito grande, né, doenças respiratórias, que é o que a gente está vendo agora no momento, principalmente relacionado ao Covid. Então, eu tenho muitos colegas de profissão que atuaram com protocolos de profilaxia de TEV, principalmente em pacientes do Covid. Então, isso daí foi muito importante, gente. Isso daí é muito legal e na realidade, deveria ser obrigatório dentro dos hospitais. Só que a gente tem ali uma certa dificuldade, muitas vezes, na adesão desse tratamento, quando a gente não tem uma equipe multiprofissional, né? Ou, muitas vezes, quando os médicos não estão ali ligados na instituição. Muitas vezes vão só para fazer um procedimento cirúrgico e não são ali, não trabalham ali fixos, né? Então, a gente acaba tendo uma certa dificuldade para introduzir esses protocolos. Então, aqui eu coloquei para vocês um estudo, né, que foi realizado nesse Medical Center, e ele é sobre a prevenção de tromboembolismo venoso adquirido no hospital e a melhoria e segurança do paciente com um trabalho em equipe interdisciplinar, análise da melhoria da qualidade e a transparência no uso de dados. Então, a gente vê que tem um resultado em maior que 90% da adesão às diretrizes para a prevenção de TEV e em 0% para TEV hospitalares evitáveis. E as iniciativas resultaram em uma redução de 15% na taxa de TEV hospitalar e de 21% na taxa de TEV pós-operatório, que são os grandes problemas, igual eu falei para vocês. O TEV pós-operatório, né, relacionado ao procedimento cirúrgico e ao paciente clínico, são grandes causadores aí, principais causadores aí de trombose endovenosa, né? Então, a gente tem que ter esse protocolo de profilaxia para a gente conseguir ter um cuidado ali e prevenir com que aconteça isso, né? Então, esse protocolo de profilaxia, ele pode ser tanto medicamentoso, que a gente vai chamar de quimioprofilaxia, que entra aí com medicações anticoagulantes, quando necessário, e o protocolo que a gente chama de profilaxia mecânica, né, ou física, que é quando o paciente ele acaba não tendo indicação, né, ou porque ele tem algum problema relacionado, muitas vezes, à coagulopatia, né, que é a coagulação sanguínea, ou muitas vezes ele tem a crearência, que é a função renal menor do que os parâmetros necessários, normalmente é menor que 15 aí, e isso é considerado em questão. E aí eles têm que, ao invés de fazer a profilaxia, é lógico que tudo isso é analisado por médico, mas aí ao invés dele fazer a profilaxia, quimioprofilaxia com o uso de medicações anticoagulantes, ele começa a fazer a profilaxia mecânica, né, que pode ser com meias, muitas vezes também tem outros, sem ser a meia, eles usam também uma ventilação e usam também, muitas vezes, ali a parte de fisioterapia. Embora alguns não sejam considerados profilaxia mecânica, eles também acabam sendo utilizados, né, que a gente chama de profilaxia física, né, que melhoram também ali os riscos de evitar trombose, né, no paciente
tanto clínico quanto pós-operatório. Então, é muito importante ter esse protocolo, porque a gente acaba evitando muito que aconteça isso dentro, né, do ambiente hospitalar. E o farmacêutico ele que participa desse protocolo. Programa de controle antimicrobiano. Esse daqui ele está relacionado com a parte de controle de infecção hospitalar. Então, o farmacêutico também está inserido nisso, né, nesses protocolos, tanto de TEV quanto controle antimicrobiano, para evitar que aconteça infecção hospitalar. Então, é o processo que o farmacêutico tem que promover o uso racional, né, de antimicrobianos, que no caso antibióticos, materiais médicos hospitalares, materiais que são utilizados ali pelo médico, produtos também antimicrobianos que são utilizados para a parte de limpeza do ambiente, e deve definir com a Comissão de Farmacoterapêutica políticas voltadas para insumos como padronização, protocolos terapêuticos, treinamento da equipe de limpeza, para tudo evitar infecção hospitalares e desenvolvimento aí, principalmente de novas cepas, né? Novas cepas de bactérias, porque a gente sabe que hoje em dia a grande dificuldade da indústria farmacêutica lançar um antibiótico novo, né? Então a gente vê aí antibióticos, mas não são antibióticos novos no mercado. Então isso a gente tem que prevenir, porque senão vai chegar a um ponto que a gente vai ter mutações de bactérias que a gente não vai conseguir combater. E principalmente o hospital, onde é um foco, né, maior ali. Então a gente tem que ter uma atenção maior, principalmente promovendo ali o uso de antimicrobianos e evitando ali a parte de infecções hospitalares causadas principalmente por erros, né, ali da gestão, ali do controle dentro do ambiente. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a conciliação medicamentosa, né, o que é a conciliação medicamentosa. A conciliação medicamentosa, ela é muito importante, como eu falei para vocês, lá na cadeia de medicamentos, que eu acho que é super necessário. Tem hospitais que não fazem isso, né, ou fazem de uma forma muito relapsa e acaba interferindo muito no quadro terapêutico do paciente. Então, o que seria a conciliação medicamentosa? Quando o paciente ele é admitido, né, ele tem a entrada no hospital, o farmacêutico clínico ele vai fazer o levantamento de todos os medicamentos que são utilizados habitualmente pelo aquele paciente. Se ele faz uso de alguma medicação crônica, né, quais as medicações, se ele tem horários de frequência, se tem algum tipo de alergia, e caso necessário, ele vai fazer ali uma reconciliação, né, ou conciliação desses medicamentos, passando ali o perfil terapêutico que o paciente entrou no hospital, né, com os medicamentos novos, muitas vezes, que vão precisar ser inseridos ou não. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente não faz isso, a gente acaba, muitas vezes, piorando o quadro terapêutico do paciente, né, ou muitas vezes até estendendo a estadia desse paciente dentro do hospital. Então, aqui a gente vê a importância, né? Então, quando você não tem essa conciliação, você não busca esse conhecimento da terapêutica do paciente ali, antes dele entrar no hospital, quais as medicações que ele usa, a gente pode ter um agravamento do estado de saúde, um prolongamento do tempo de internação dele dentro do hospital e, principalmente, um aumento de eventos adversos, relacionados muitas vezes a um quadro terapêutico, a uma patologia existente dele, que não foi ali conciliada, né, na hora da aquisição, né, na hora da entrada desse paciente, a admissão dele dentro da unidade. Então, isso é muito importante. Tanto a conciliação quanto o plano de alta é muito importante, porque você vai... Na conciliação, você tira essas informações tanto do paciente, quanto muitas vezes dos familiares, que estão ali, muitas vezes, né, quando o paciente não consegue dar esse tipo de informação para a gente. E tentar sempre buscar tudo, né, não só a parte de medicamentos, se ele tem alguma condição especial, uso de sonda, né, uso de algum aparelho, isso é muito importante, porque tudo isso vai contribuir para a parte terapêutica do paciente dentro do hospital. Cris, nem né, a evolução terapêutica você. dele. Não assume que não é culpa E aí sua. isso acaba Nem favorecendo muito. E quando a gente evita, né, ou não tem esse tipo de protocolo, não tem essa conciliação, a gente acaba
aumentando o tempo de estadia e muitas vezes até cancelando um procedimento cirúrgico, porque o paciente pode ter tido um agravamento ali no estado de saúde. Então, isso não é interessante para o hospital. Então, a gente vê a importância ali do farmacêutico inserido até pela vantagem, né, do ambiente hospitalar, do ambiente onde ele está atuando junto com a equipe, ter sucesso em vários setores, né? Todas então, as artes têm um limite, em tudo, todas né? Na condição do paciente. Como que eles vão alegar e o que isso? os grandes hospitais acabam querendo, que é relação à eficácia, né? O nível de eficácia de tratamento. Eu vou ver, então, vou isso conferir. É muito importante, ter um hospital de referência. Então, aqui a gente vê um pouquinho da farmacovigilância, que é a ciência e as atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou qualquer outro problema associado ao medicamento. Então, qualquer problema que a pessoa, né, o paciente apresentar ali na estadia, dentro da unidade hospitalar, ele vai ser notificado. Tem um sistema de notificação hoje, né, na Anvisa, que os farmacêuticos, né, os profissionais ali que estão atuando no acompanhamento da terapêutica do paciente podem fazer ali a notificação quando acontecer, né, a detecção ali, principalmente de alguma reação adversa, algum efeito adverso relacionado a algum medicamento administrado, que muitas vezes não é comum, né? E o futuro, né? Quais as perspectivas a gente vai ter aí na atuação do farmacêutico no âmbito clínico hospitalar aí para o futuro, né? Um futuro não muito longo, né? Então aqui eu destaquei algumas coisas que estão aí no momento e que estão atuais. Então a gente vê o consultório farmacêutico. Consultório farmacêutico, gente, eu acredito que vai ser aí uma coisa que vai estar hoje, né, para nós agora no momento, e outra, Cris, aqui no nosso país, no caso, ele ainda não está muito disseminado, né? Então a gente não vê muitos consultórios farmacêuticos, até pela a insegurança muitas vezes do profissional em atuar numa área nova. Igual eu falei, que não tenha tanta currículo para isso, né? Não tem disciplinas específicas na graduação. Então, como o ambiente aí, o mercado, ele está proporcionando, o conselho está nos proporcionando isso, porque em outros países já tem atuação de farmacêutico em consultórios, então isso já é uma realidade bem forte, principalmente em países da Europa, né, Espanha, Portugal, Reino Unido, a gente vê já o farmacêutico trabalhando em consultórios, trabalhando ali em locais ali de assistência, né, fazendo prescrições, fazendo o acompanhamento ali desse paciente, principalmente em pacientes que são crônicos, né, diabéticos, hipertensores, problemas relacionados à obesidade, farmacêuticos atuando também na parte de pronto-socorro. Então, a gente vê ali o farmacêutico, ele atuando muito forte ali em outros países, principalmente na parte de consultório, porque já está bem disseminada essa realidade para eles. Então, isso aí é muito importante, gente. Em Portugal mesmo, né, a gente tem ali uma atuação, ele acaba sendo referência em relação à parte dos consultórios farmacêuticos, porque o farmacêutico ele desempenha várias atividades ali, né, que estão relacionadas ao seu campo de atuação, né? Então eles acabam contribuindo ali com os médicos, né, com ali o tratamento terapêutico do paciente. Então é muito legal. Então, é uma área bem promissora que está aí, que eu acredito que vai crescer muito, né? A gente já vê farmácias de rede já trabalhando ali, né? Formiguinha, já tem farmacêuticos, muitas vezes, 24 horas, num sistema de consultório, que muitas vezes não é ainda tão disseminado. Então, já fazendo essa parte de assistência farmacêutica. Então, isso daí já está começando a ser uma realidade nossa. O outro é o genoma da farmácia, né, que é a farmacogenômica. Então, isso daqui é uma revolução, né, na realidade, e também é o farmacêutico atuando ali na ciência, e seria também, se você for relacionar com a parte de farmácia clínica, né, o farmacêutico, ele acaba também tendo que ter conhecimentos mais relacionados ao genoma, né,
porque hoje em dia as pessoas elas têm o quê? Uma variedade, principalmente de genoma humano, né? Uma mistura. E isso é um dos grandes problemas dos fármacos. Por quê? Porque é o que acaba ocasionando mais reações adversas. Então, as reações adversas incomuns, muitas vezes está relacionado àquela pessoa ter ali poligenomas, né, que são ali, que não são tão habituais e acaba ocasionando tantas reações adversas. Então, se a gente conseguisse, né, começasse a implantar, eu acredito que ainda é uma realidade, um custo muito alto, mas quando conseguir isso ser acessível, a gente vai ter um sucesso terapêutico muito grande, né? Por quê? Principalmente em tratamentos onde a gente tem uma dificuldade de adesão, tratamentos oncológicos, onde a gente tem uma injúria muito grande, uma dificuldade terapêutica muito grande devido às reações adversas. E a maioria das reações adversas são porque os medicamentos, a grande maioria, eles não estão sendo especificados pelo genoma da pessoa. E isso mudaria muito, né, o conceito ali da atuação. O medicamento seria mais específico para aquele paciente. Então, a adesão ao tratamento, aos resultados terapêuticos, seriam muito mais eficazes. Então, assim, seriam uma revolução tanto para a medicina, quanto também para a farmácia, que também estaria ali entrelaçada junto. A nanotecnologia de fármacos. A nanotecnologia de fármacos, ela já existe, né? Principalmente em fármacos cosméticos, que são moléculas bem pequenas que permitem ali, principalmente, a penetrar, né, de uma forma mais grosseira falando, na pele, e dessa forma conseguir ali ter uma ação, principalmente pelo uso tópico, né, que é uma das grandes dificuldades, principalmente nas medicações, né, nos produtos cosméticos, você conseguir fazer o produto penetrar, né, na pele e conseguir desenvolver ali uma ação. Então, na nanotecnologia de fármacos, a gente teria um fármaco com tecnologia nano, que ele conseguiria ali, por ele ser nano, ter um efeito mais prolongado, e isso aí também melhoraria a parte de adesão do tratamento farmacológico, porque a pessoa muitas vezes não precisaria tomar todo dia no mesmo horário aquela medicação, ela poderia dar um prazinho um pouquinho maior para ela conseguir ali fazer a administração. E outra vantagem seria a forma de administração, né? Principalmente para fármacos que são aplicados injetáveis, que causam injúria, as pessoas não gostam de fazer esse tipo, né? Acaba judiando um pouquinho da pessoa, uma adesão muito difícil nos pacientes. E se a gente conseguisse uma nanotecnologia, que a gente conseguisse fazer com esses fármacos injetáveis, né, forem utilizados de uma forma tópica, a adesão seria muito maior, né? Então a gente conseguiria adesão 100% dos pacientes, que em vez de fazer a aplicação de injetável, ele conseguiria usar a nanotecnologia de fármacos de uso tópico. Então, isso daí acabaria facilitando a adesão e, consequentemente, melhorando a terapia, né, daquele paciente em relação a uma patologia. As telefarmácias, né, a telefarmácia também é uma novidade, né, e já existe hoje telemedicina, e a telefarmácia também está relacionada, igual eu falei para vocês. As grandes redes também estão trabalhando ali com profissionais via telefone, via online, né? Até aumenta um pouquinho. Então, é até uma realidade que muitas vezes está inserida já no nosso mercado, né? Muitas vezes as pessoas já têm uma assistência ali farmacêutica relacionada ali, principalmente das farmácias. Eu tenho alguma... E é muito importante, né? Porque eu já vi casos, muitas vezes, da pessoa comprar um medicamento na farmácia e de noite, né, de madrugada, principalmente em grandes cidades, né? E muitas vezes não tem o farmacêutico, a farmácia já fechou, mas ele tem o atendimento lá de 24 horas da telefarmácia. Então, eu já vi pessoa ligar e perguntando, com dúvida em relação à administração do medicamento. E o farmacêutico vai resolver questões relacionadas a isso, né?
Então, isso aí já é uma atuação diferenciada do profissional aí no âmbito, né? Então, é bem bacana também. Então, aqui, né, para a gente finalizar, as dicas, né, do que o farmacêutico pode melhorar ali a sua atuação no mercado, né, para atuar aí nessa parte clínica e hospitalar. Então, hoje, como eu falei para vocês, como é um desafio para o farmacêutico atuar em áreas novas, né, até porque teve pouca base curricular, a gente tem a necessidade, principalmente, de uma especialização em farmácia clínica e hospitalar, né, ou uma parte também de farmacologia clínica, porque a gente tem que ter que, nas resoluções novas, a gente também tem a parte, o quê? De prescrição. Então, isso também foca a parte de conhecimentos farmacológicos, que também são abordados, né, em farmácia clínica e hospitalar. Conhecimento de semiologia, que é uma área nova que a gente, normalmente, os farmacêuticos acabam não tendo muito na graduação. Acredito que até os que estão estudando agora, pode ser que já estão tendo, com certeza, essa área, né, nas disciplinas, mas a semiologia já é um conhecimento que a gente vê muito mais em médicos, né, ou se não dentistas, que são os profissionais prescritores. Então, a gente acaba não tendo esse conhecimento tão amplo, né, e por isso tanto medo na hora de atuar, porque a gente acaba não tendo uma base tão fortalecida, né. Então, isso é muito importante, até para a gente conseguir atuar em consultórios, na parte clínica, né, e também na parte de prescrição. Conhecimento em gestão de negócios também é muito importante, né, administração. Investir no marketing pessoal, principalmente porque a gente sabe que hoje as mídias sociais, as redes sociais, elas acabam aí disseminando, né, conhecimento, e elas acabam também sendo usadas para perfil profissional e não somente, né, para a parte de lazer. Então, é muito bom também a gente investir nessa parte de marketing pessoal e ter sempre uma boa comunicação, que isso é importantíssimo em qualquer área que a gente for atuar. Mas, principalmente, quando você lida com paciente, né, com pessoas, a comunicação é essencial, porque você vai sempre tentar trazer ali para o paciente o conforto, a segurança, e ele conseguir passar para você ali o sucesso terapêutico, né, e o sucesso na terapia medicamentosa, na saúde daquele paciente que você está fazendo o acompanhamento. Então, isso é muito importante. E só, pessoal. Oi. Vanessa, eu achei, nossa, excelente. Eu até anotei umas dúvidas aqui, mas queria primeiro te parabenizar. Olha, eu saí com muito conhecimento daqui hoje, assim, vontade até de fazer farmácia para depois fazer atualização. Muito bom mesmo, tá? Não sabia de muita coisa que você falou, né? Não sou farmacêutica, então acho que realmente isso abriu muito a visão minha da atuação realmente do farmacêutico. Sim. Eu principalmente a parte aí hospitalar e essa grande novidade aí do consultório farmacêutico, que realmente se isso tem essa veia e se está sendo apoiado pelo conselho, eu acho que tem tudo para dar certo, né? Ninguém mais conhecimento do que o farmacêutico sobre medicação. E então, assim, fiquei realmente bem encantada com tudo que você falou da atuação de vocês, profissionais farmacêuticos, né? E do campo amplo de atuação também. Porque a gente ainda é da área da saúde, tem uma noção. Mas quem não quem tá tentando escolher um curso, acho que só pensa que o farmacêutico fica no balcão da farmácia, né? Sensação. Exatamente. E não é, né? Não é de jeito nenhum. Ele tem, até no controle de infecção hospitalar, ele compõe a equipe, né? Que a gente pensa, é médico e enfermeiro que cuida dessa parte. Sim. Mas não, tem a atuação também do farmacêutico. Então, eu fiquei eu tenho duas perguntinhas para fazer que eu anotei, que são dúvidas minhas de não saber muito sobre o tema, tá? Eu queria saber, né, que você comentou sobre o protocolo de controle de tromboembolismo venoso, né?
Eu queria saber como que é realizado esse protocolo pelo farmacêutico dentro de um hospital. Rapidamente, assim, você explica para nós? Explico. Então, o protocolo, né, de TEV, né, de tromboembolismo venoso, ele é feito por duas escalas, né, que a gente chama de escala de Pádua e a escala de Caprini. A escala de Pádua, ela está relacionada com paciente clínico, que são aqueles pacientes que estão hospitalizados. E a escala de Caprini, ela está relacionada com pacientes pós-cirúrgico, né, que realizaram algum procedimento cirúrgico. Então, é uma escala, essas duas escalas são as mais utilizadas hoje em dia dentro do âmbito hospitalar, né? E ela é bem bacana porque eu vou explicar de uma maneira que para todo mundo conseguir entender melhor, igual eu falei, tem vários fatores que são associados principalmente à trombose endovenosa, que pode ser tanto periférica quanto relacionada à embolia pulmonar, né? Então, pode ser câncer, idade, principalmente acima de 75 anos, uso de estrogênio, hormônio, insuficiência respiratória. Obesidade também? Obesidade também, né? Então, a gente tem, assim, fatores de alto risco, né? E fatores de médio, baixo risco. Então, isso tudo vai ser contabilizado nessas escalas. Uhum. Então, um exemplo, na escala de Pádua, a gente tem essa tabelinha onde, normalmente nos hospitais, eles contam com sistemas já informatizados. Mas quem não, hospitais pequenos, muitas vezes, que ainda não tem ainda esse tipo de protocolo, você mesmo pode fazer. Uhum. Então, cada patologia, cada condição dessas que eu citei por cima, elas têm uma numeração. Elas valem, tipo, uma vale 1. Deixa eu até colocar aqui o carregador, que o meu está acabando, minha bateria. Pode colocar, sem problema. Deixa eu só pegar aqui. Querendo expandir a sua área de atuação, né? E a força do conselho criando legislações para que isso aconteça. Eu estou bem impressionada aí com o futuro da farmácia, né, do farmacêutico aí da profissão, enquanto também especialidade. Fico muito espantada aí com o direcionamento que isso está tomando. Não pode retomar aí. Então, essa escala, né, como eu dei o exemplo para vocês, cada condição, né, vai ter ali uma numeração, né, um valor. Então, um exemplo, mobilidade reduzida, que é uma realidade do paciente hospitalizado. Tem ali valor 4, né? Paciente com alguma insuficiência respiratória, né, valor 1 ou 2. E assim você vai somando, né, com ali, de acordo com a escala de Pádua ali, com se usa estrogênio, não, tal, e você vai somando, né? Obesidade, tabagismo, né, uso de bebidas alcoólicas, que é alcoólatra, sim, também está relacionado. E aí, se essa soma, ela dá maior ou igual a 4, a pessoa já tem indicação para o tratamento de profilaxia de TEV. Então, na realidade, no caso clínica, acima de 4, se a soma desses valores dá acima de 4, a gente já considera uma realidade para profilaxia, tanto quimioprofilaxia, que é medicamentosa, ou mecânica, caso ela tiver alguma contraindicação, porque muitas vezes o paciente ele tem indicação para profilaxia medicamentosa, porém ele acaba tendo contraindicação porque o exame dele deu uma carência ali, uma insuficiência renal, né? E ele aí acaba, a maioria dos medicamentos anticoagulantes acabam atuando na função renal, então a gente acaba ou tendo que fazer uma correlação, conversar com o médico, qual seria a melhor, né? Se ou uma profilaxia mecânica, ou se não, muitas vezes, um anticoagulante de baixo peso molecular, né? Que muitas vezes também melhoraria e não influenciaria tanto ali no perfil renal da pessoa. E em relação também à parte de coagulação sanguínea, né? Então, se tiver abaixo de 240, que é o valor de referência de plaquetas, também ela não é uma contraindicação para profilaxia medicamentosa.
Então, tudo isso é analisado dentro desse protocolo aí de profilaxia de TEV. Então, tanto a parte se ele é positivo, né, se ele tem a indicação ou não. E na escala de Caprini, que é relacionado à parte do procedimento cirúrgico, eles também é a mesma situação, só que daí você vai relacionar a cirurgia, o porte da cirurgia. Quanto maior o porte da cirurgia, quanto mais tempo de cirurgia tiver, se for cirurgia óssea, principalmente que tem uma duração maior, acima de 4, 5 horas, a gente já vai ter ali na escala de Caprini uma numeração ali a ser considerada maior. Idade, né? Tudo isso vai ser influenciado. E também é o mesmo esquema, faz a sominha, só que na parte cirúrgica, o resultado tem que ser acima de 5, né? E aí a gente considera risco alto, moderado e baixo. E na parte clínica a gente só tem risco alto e baixo. Então a gente, na parte do pós-cirúrgico, como a incidência de TEV é muito maior, a gente acaba tendo ali tanto inserir o tratamento profilático no risco alto, como também no risco intermediário ou moderado. Só no risco baixo que a gente acaba usando outros tipos de profilaxia, no caso física, né, meias, compressivas e outros tipos de tratamento, né, fisioterapia, movimentação desse paciente. Perfeito, Vanessa. Deixa eu ver no chat se alguém fez alguma pergunta. Pessoal que está aí, quer fazer alguma pergunta? Tem alguma consideração para fazer para a doutora Vanessa? Eu tenho uma aqui, América. Eu também tenho mais uma. Pode mais, fazer, né? Cris. Nós vamos intercalando aí. Eu fiz algumas anotações aqui e com relação a perspectivas futuras, né? Sobre o consultório farmacêutico no país. Em especial, não só pelo contexto que já vinha sendo ampliado, né, que a gente já via o movimento do conselho, os profissionais buscando uma especialização sobre, mas agora em tempos de pandemia também, né, doutora Vanessa? Então, eu gostaria que você nos posicionasse sobre essas perspectivas aí com relação aos consultórios farmacêuticos no Brasil. Então, eu acredito, né, e eu quero que isso aconteça, porque, assim, eu acho que o farmacêutico, principalmente na parte do SUS, né, na parte ali de controle dos tratamentos, ali da comunidade, ele tinha que já existir um farmacêutico clínico fazendo ali o acompanhamento, né, desse paciente, da evolução desse paciente, ali do quadro desse paciente, tanto igual você falou em pacientes do Covid, isso seria muito importante. A gente vê muitas pessoas, agora, hoje mesmo eu vi uma reportagem ali de sintomas de Covid que estão acontecendo tempo depois, né? Então a pessoa está tendo uma sequela ali que eles chamam de Covid longo, né? Que é o termo que eles utilizaram. Então, o acompanhamento desse quadro, tanto se a pessoa necessita da medicação, igual eu falei em relação ao plano de alta, né, que é muito interessante, também está relacionado ao consultório farmacêutico, a pessoa fazer esse acompanhamento. O consultório farmacêutico, em outros países, é que o nosso país ainda, a realidade nossa, sempre acaba sendo um pouquinho mais atrasado. Mas a gente já tem países, principalmente como o Reino Unido, eles fornecem, o governo fornece os consultórios farmacêuticos que atuam principalmente em unidades, né, que lá não existe SUS, né, mas em unidades que fazem ali atenção, né, farmacêutica para a comunidade, eles fornecem o histórico hospitalar do paciente. Então, isso contribui muito. Ô, Vanessa, e imagina aqui no Brasil, né, como que ia desafogar esse gargalo aí das consultas, Sim. né? Como que isso ia ajudar no atendimento, né? Que não seja aquele que é específico mesmo, que a gente sabe que tem coisa que tem que ser específico para médico, Sim. Sendo que, né, abre um campo de trabalho imenso para o profissional e desafoga o SUS e até os convênios hoje, né? Que estão aí abarrotados. Você fica na fila ali igual se fosse o SUS mesmo. Então,
realmente isso, né, para ontem, né, deveria ser aprovado aí e ser Não, implementado. eu acho que sim. Eu acho que na parte da rede pública mesmo, isso daí já deveria ser implantado, né? Porque assim, a gente teria ali os médicos atuando mais na parte de crítica de doenças, né? Que é o papel, na realidade, do médico. O médico, na realidade, acompanhamento do farmacoterapêutico do paciente, o médico é importante, sim, mas se tem um profissional que consegue dar esse acesso, esse feedback para o médico, isso seria, na realidade, você melhoraria o campo de atuação do profissional, como já acontece em outros países. Eles até fornecem o histórico, na realidade, do paciente, e os médicos gostam, porque eles contribuem com o sucesso na terapia deles mesmos. Então, eles acabam agradecendo ali aos profissionais, que lá já é uma realidade muito existente, diferente da nossa aqui. Sim. Então, a gente vê em muitos países já acontecer isso, Portugal, Reino Unido, Espanha, onde já tem, e fora o custo, né? Porque você acaba ali diminuindo o custo na parte de medicamentos, né? No ambiente ali profissional, porque você vai ter ali uma melhora, principalmente na parte de adesão ao tratamento, um acompanhamento correto na administração, que é uma das grandes dificuldades, principalmente de pacientes que fazem, pacientes crônicos de insulino dependente, a gente vê uma grande dificuldade em adesão em terapia, né? Então, isso daí seria muito benéfico, e eu acho assim que abriria muita oportunidade para o farmacêutico, só que a gente tem que começar a disseminar isso no mercado, né? Sim. E principalmente na parte de assistencial, né? Precisa muito na parte das comunidades, na parte do SUS, né? Que está abarrotado e muitas vezes muita falta de atenção farmacêutica, muita falta de assistência, as pessoas têm muito pouco acesso à informação, não tem conhecimento nem de doença, nem de medicamento. Interação, né? Medicamentosa, nada. Tão perigoso. Sim. E aí a gente vê muitos problemas relacionados ao sucesso na terapia. Vanessa, tem uma perguntinha aqui no nosso chat, ó. Doutora Vanessa, parabéns pela excelente aula. Você poderia falar um pouco sobre o papel do farmacêutico na farmacogenômica em pacientes oncológicos na prática hospitalar, privada ou pública? Então, essa parte da farmacogenômica, igual eu falei para vocês, é uma realidade ainda um pouco longe para nós, né? Mas é uma realidade futura. Então, a farmacogenômica, a gente sabe que hoje em dia existe vários genes, né? Cada pessoa possui, que está relacionado com o material genético nosso. Então, é uma mistura de genes. E isso acaba interferindo, principalmente, no local onde vai acontecer ali a ação do medicamento, né? O campo de ligação, que é o receptor ali do medicamento. Que a gente sabe que o medicamento ele sofre influências de várias enzimas, que estão relacionados principalmente a fatores genéticos, aos genes, que a gente chama de polimorfos. Então, em relação ao paciente oncológico, não só oncológico, mas em relação ao paciente com Alzheimer também, a gente conseguiria ali uma especificação, o medicamento, ele conseguir atingir o alvo, né, de atuação, campo de atuação, sem ter uma ação sistêmica, que é o grande problema hoje em dia dos efeitos adversos nossos, né, e melhorar, principalmente paciente oncológico, a gente tem uma grande dificuldade de injúria, a pessoa passa muito mal, tem muita reação, né, em relação à parte de terapia, então sofre muito com isso. Então, a gente conseguiria ter uma adesão muito melhor e, com certeza, a parte de eficácia na terapia muito maior, porque daí você conseguiria fazer com que todos os interferentes relacionados à parte de genoma, de genética, fossem eliminados, porque é como se tivesse um estudo, né? Então, você vai ter exames relacionados à parte do genoma da pessoa específico para ela conseguir usar medicamentos que atuam no alvo correto e consigam ali ter menos reações adversas e conseguir produzir uma melhor eficácia. Então, isso daí seria
uma revolução tanto para a medicina quanto para a área farmacêutica, né? Sim, seria, nossa. na realidade, o auge. E para o ser humano, né, como um todo, nossa. Com certeza. É o nosso sonho. Quero agradecer aí, hein? Não, e agradecendo o doutor Firmino, que é lá da USP, que veio aqui hoje nos agraciar com a sua presença, prestigiar e fez pergunta. Obrigada pela participação. A gente fica muito feliz, né, doutora Vanessa e doutora América? Com certeza. Não, mas a farmacogenoma, assim, eu acredito que é o futuro, né? Outros países, eu acredito que vai chegar um pouquinho antes, né? Vai ser, eu acho que uma realidade de custo para nós é um pouco difícil. Mas, assim, em relação à parte de aderência ao medicamento e sucesso na terapia, eu acredito que não vai ter, assim, os médicos vão ter que se especializar nisso, né? Sim. Porque eles vão ter que ter um conhecimento ali da parte farmacológico, né? Então, assim, vai ser uma revolução, tanto para nós, também vamos ter que se atualizar mais na área, quanto também para a parte da medicina. Uhum. Ô, Vanessa, eu notei aqui também umas coisinhas, eu tenho mais uma perguntinha. O que você acha, né, que sobre os farmacêuticos clínicos e hospitalares, né, o que eles precisam fazer para conquistar um espaço aí maior nessa área de atuação dentro, né, da clínica e do hospitalar? O que você pensa sobre isso? Então, igual a gente viu, aqui no Brasil ainda, a gente está um pouquinho atrasado, mas a gente pode conseguir, né, alcançar aí outros países e também trabalhar ali com o mesmo tipo de atuação ou até melhor. Então, assim, como nós estamos ainda engatinhando, eu acho que a gente precisa buscar especializações na área, buscar conhecimento, né? Fazer uma pós-graduação na área clínica, hospitalar, ter conhecimento em semiologia, que está relacionado também aí a uma área nova que vai ter atuação, né? Tentar, muitas vezes, disseminar o ensino no ambiente, porque assim, a gente ainda tem muito resistência, porque como é uma área nova, a gente, igual você mesmo falou, o farmacêutico, para a grande maioria da população, e não só para a população, para o próprio farmacêutico, ou se não o médico, né, ou os profissionais de saúde, ele é o que dispensa medicamento. Uhum. E é o que cuida do medicamento. A função dele é cuidar do medicamento. Então, você falar que o farmacêutico vai abrir um consultório e vai começar a fazer um acompanhamento, o médico já vai querer achar que é médico, né? Então, que na realidade não é bem isso que vai acontecer. Então, o entendimento, disseminar esse conhecimento, né, é mostrar que você vai contribuir com a terapia medicamentosa, a terapia ali do plano terapêutico daquele paciente. A gente não vai substituir a função médica, você vai fazer um acompanhamento e trazer melhorias. Vai ter uma pessoa, pensa bem que sonho médico, vai ter uma pessoa que fica acompanhando o seu paciente ali e falando possível se ele está aderindo ao tratamento, se ele teve alguma dificuldade, se ele não está conseguindo fazer o uso de uma medicação ou ele teve alguma reação adversa àquela medicação, né? Se pode, muitas vezes, fazer alguma troca. Então, isso daí é um papel que seria um sonho, porque você vai ter uma eficácia no seu tratamento, o paciente vai voltar, porque você vai trabalhar em conjunto, que é o que acontece hoje com o farmacêutico clínico dentro do ambiente hospitalar. Uhum. Então, isso daí seria um trabalho ali junto, né? O que falta é a disseminação do conhecimento para os outros profissionais, para eles conseguirem entender qual seria a atuação desse profissional no mercado, né? Então, para a gente conseguir expandir mais, eu acho que o conselho, esse tempo atrás, eu vi lá no site do CRF, principalmente do Estado de São Paulo, que ele estava permitindo e mandando os profissionais anexarem os trabalhos relacionados, estudos, no ambiente de trabalho. Então, isso seria muito importante, porque quanto mais a gente mostra estudos, igual eu mostrei, de eficácia de protocolos de tromboembolismo venoso, eficácias de controle, principalmente de resistência bacteriana, infecção hospitalar, terapia, né, sucesso na terapia do paciente dentro do ambiente.
Então, isso tudo faz com que os profissionais, as pessoas enxerguem o profissional de uma outra forma. Então, ele vê um profissional ali que vai contribuir, né? E isso já é uma realidade, principalmente nos hospitais, os grandes hospitais renomados, né, no nosso país, eles já contam com uma equipe multidisciplinar e eles trabalham juntos. Os médicos acompanham os protocolos inseridos com a equipe. Então, isso é a garantia de sucesso, porque eles têm o quê? Um selo de qualidade a preservar. Então, quando a gente dissemina esse conhecimento, a gente acaba também fazendo com que esses hospitais pequenos, esses profissionais ainda que têm essa certa resistência em relação à nossa atuação, consigam enxergar o benefício, né, que isso traria para a instituição. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que especialização, tentar, de certa forma, com estudos, pesquisas, demonstrar, né, igual o Conselho deu a oportunidade de publicar essas pesquisas no Conselho para ele disseminar essa informação em rede social. Então, isso seria muito importante, porque a gente conseguiria mudar esse conceito que ainda a gente tem esse conceito farmacêutico que está lá na farmácia dispensando medicamentos, né? A grande maioria das pessoas tem esse conceito, que não está errado, é uma atuação também nossa. Porém, a gente tem muito mais. Mas não é a única, Sim. Então, é isso que seria importante. A gente tem que pensar no que mais seria. Não seria uma coisa igual você falar de consultório, a pessoa pensa que é uma coisa que é além, né, da realidade nossa. E não é além da realidade. Pensa que vai fazer consulta, né? Pensa que vai fazer consulta médica. Mas sabe, Vanessa, eu tive uma experiência aqui no Hospital das Clínicas e daí eu vou até extrapolar essa necessidade, né, do farmacêutico ser especializado e essa nova tendência aí, porque hoje a gente está falando de uma tendência, né, de algo que vai explodir, que vai ser extremamente importante para ampliar a atuação do farmacêutico. E a experiência que eu tive lá no HC foi de que existiam pacientes com asma, por exemplo, e eles recebiam do governo a medicação. Então, eles pegavam um remedinho, né, gratuito, e os médicos às vezes não entendiam por que mesmo ganhando o remédio, essas pessoas não estavam melhorando. Elas tinham que melhorar, por exemplo, que é grave ir para moderado, que é moderado ir para leve, que era isso que o consenso internacional preconizava, principalmente para aqueles que ganham o remédio, né? E a gente notou que os pacientes não sabiam usar o dispositivo. Eles ganhavam o remédio, mas eles, né, pegavam a receita, ganhavam o remédio. Então, essa importância do farmacêutico, eu vivenciei isso, né? Do farmacêutico poder ensinar o paciente a usar um dispositivo, né? Olha que interessante. Eu acho que isso vai ser uma atuação extremamente benéfica para diminuir o número de internação, porque o paciente com asma grave, ele interna muito mais. Se ele usa o remédio, ele deixa de ser grave, ele interna menos, né? Menos remédios, e daí ele passa a utilizar, né, menos remédios, porque ele vai diminuindo a dose da medicação, menos custo para o SUS, né? Então, a gente vê que a população tem muito a ganhar, o serviço tem muito a ganhar, né? Quando tem um profissional especializado, né, nessa área tão importante aí que a gente... hoje, nessa noite, nós estamos debatendo de forma muito, muito clara. Gostei bastante aí da sua apresentação. Nossa, eu também. Obrigada. Fiquei muito encantada com tudo. E, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Alguém quer acrescentar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Doutora, quer falar mais alguma coisa também? Não, em relação... É isso mesmo que a gente está falando, né? Então, a parte de atuação nossa no mercado, ela é muito importante. E essa parte que você falou do dispositivo é uma realidade, gente. Muitas vezes nós, profissionais, ou até a população que tem um nível de instrução um pouquinho maior, ela fala, nossa, mas a pessoa não sabia usar um dispositivo, né? Então, assim, eu já trabalhei na área do SUS, né, em farmácia comunitária. Então, a gente vivencia situações onde a gente tem que esclarecer para o paciente os horários que ele vai tomar por desenho. Sol por dia, lua para noite.
Então, assim, a pessoa, hoje em dia, a grande maioria da população é uma realidade nossa, a falta de conhecimento de doença, de medicamento, de uso. Então, é uma realidade existente. Então, muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas como que o profissional, o paciente não sabe usar um dispositivo ou não usou no período que era tomado? Então, quando você vivencia a situação, você sabe a realidade. Então, a gente tem que ter, isso é um papel do farmacêutico, porque o médico, ele está ali para fazer ali o diagnóstico da doença, para ele conseguir, né, fazer o plano de tratamento desse paciente, mas o acompanhamento, né, isso de orientação, muitas vezes, não é que o médico não possa fazer, ele até faz, mas o paciente ali, a gente sempre escuta a mesma coisa, principalmente nós farmacêuticos. Você perguntou para o médico? Eu tenho vergonha, né? Então a pessoa tem vergonha de perguntar para o profissional, ou muitas vezes o profissional responde e ele não compreende, ele fica com vergonha de que o profissional explique novamente. Então isso é uma dificuldade na adesão do tratamento. Então a gente tem uma péssima adesão na terapia, principalmente porque a gente tem uma população com baixa instrução na relação à parte de saúde. A grande maioria da população não tem instrução nenhuma em saúde. Então, assim, as condições relacionadas ao uso de medicações, ao uso de dispositivos, tudo tem que ser muito esclarecido, né? Uma outra situação que eu vivenciei também no postinho é em relação ao uso de contraceptivo. É até engraçado essa situação. A mulher passou, né, uma senhora passou no médico e ela fez o uso de contraceptivo, né, ele receitou o uso de contraceptivo para ela evitar, né, de engravidar. Só que ele falou para ela, né, que era para fazer a administração uma vez ao dia, tal, e ela entendeu de uma forma que era para ela dar para o marido essa administração. Então, ela engravidou, e aí acabou que a gente questionou, ela também não entendeu o porquê que ela tinha engravidado, e a gente questionou o porquê. E ela falou que ela tinha entendido que a administração era para ser feita no marido, o marido estava tomando um anticoncepcional. Nossa, meu Deus, Então, o buraco é mais embaixo. Vê, né? Porque também a pessoa não tem, né, assim... Não tem mesmo instrução. Que seja, mas às vezes até tem, por exemplo, arquiteto, não é da área da saúde, né? Imagina, para ele não é familiarizado. Para a gente que é da área, quando a gente está diante de um dispositivo diferente, a gente tem que aprender. Imagina, né? Imagina quem não é da área e quem não tem instrução ou quem não lê, né? Imagina a dificuldade que é, né? Essa questão dos códigos, eu acho extremamente importante mesmo. Sim. Não, isso daí seria para a parte aí de acompanhamento, né, de sucesso na terapia, e é uma realidade, sim. Então a gente teria que ter o profissional inserido nessa parte aí de assistência, né, de SUS, de periferia, trabalhando na farmácia clínica dentro do SUS. Isso daí, para mim, é um sonho aí do farmacêutico atuando dessa forma, né? E não somente na parte da gestão e controle ali na farmacinha do medicamento, mas também na parte clínica, né? Junto, seria um sucesso, né? Cidade pequena, então, você poderia até montar um protocolo ali junto com os médicos, né? De tratamento, acompanhamento, é muito mais fácil de você inserir um tipo de farmácia clínica do que uma cidade maior, né? Então, seria, na realidade, assim, muito benéfico para a sociedade, para todo mundo, né? E para o profissional também que atua aí na área ali, seria gratificante. Perfeito. Pois bem, perfeito mesmo. Adorei, Vanessa, como a doutora América falou, a gente aprende muito, né? Porque, embora sejamos todos profissionais da saúde, fica muito difícil a gente entender também a atuação tão minuciosa e específica como foi descrita hoje, né?
com relação à atuação do farmacêutico. Eu quero avisar a todos que estão conosco nessa noite e aqueles que vão assistir essa live depois. Olha lá, o pessoal, excelente, boas dicas, excelente mesmo. Eu quero avisar a todos que estão conosco que nós temos um curso de pós-graduação em farmácia voltada para a atuação clínica e hospitalar, né? A gente fez essa live com o objetivo de esclarecer ao farmacêutico uma nova área de atuação, uma tendência muito contemporânea, que hoje, com o apoio do próprio conselho, das mídias, da própria necessidade do sistema de saúde, como o próprio Firmino falou, público e privado, né? Porque o sistema privado cada vez mais está contratando farmacêuticos para os seus serviços, até porque os serviços com a pandemia foram minimizados e obrigados a se adequar, né? A expandir certas fases aí de atuação. Então, a gente está vendo a necessidade de contratação de profissionais e ter uma especialidade, ter uma especialização feita, né, por uma instituição de ensino renomada como é a FATESA, certamente ajuda muito no aumento da empregabilidade desse farmacêutico, né? Então, quero agradecer. Brilhante para nesse webinar. Colegas estavam em outro link que eles não conseguiram entrar por esse link. Eles estavam com o link do Zoom e a gente no link do Meeting. E aí, nessa noite, nós vamos fazer um sorteio. Então, nós ficamos de fazer um sorteio. Como nós vamos proceder agora? Nós vamos fazer da seguinte maneira. Aqueles inscritos que não estavam no webinar agora ao vivo, né, eles vão receber esse webinar para poder assistir no momento oportuno. Então, nós estamos gravando esse evento e iremos disponibilizar esse evento para todos os inscritos e vamos gravar o sorteio para disponibilizar a todos que se inscreveram, né, quem foi o sorteado, como foi feito o sorteio, que a gente vai usar o sorteador aí que tem na internet, né, um sorteador online. A gente faz a gravação para poder ser alguma coisa para ser uma ação bem efetiva, bem segura, para que todos possam acompanhar, porque nós programamos um sorteio de bolsa para o curso de pós. Então, olha que legal, né? Então, tivemos aí um contratempo, mas já vamos resolver esse contratempo, disponibilizando, então, esse webinar para todos os inscritos. Esse webinar ficará no YouTube também. Então, se por um acaso algum farmacêutico tiver interesse em fazer essa especialização em farmácia clínica e hospitalar, contate a nossa equipe da FATESA pelo telefone 3602-7700 ou nas artes que estiverem aí no Instagram, no Facebook da própria faculdade. Nós temos um site que é o fatesa.edu.br, onde lá está disponível o conteúdo programático desta pós-graduação. Então fica aí o convite, nós esperamos vocês para pós-graduação também, vai ser um prazer. Doutora Vanessa é docente do curso, né, doutora Vanessa? Sim. E aguarda os seus colegas farmacêuticos. Com certeza. Na pós-graduação. E muito obrigada a todos, que Deus os abençoe, que seja, espero que tenha sido muito produtivo esse conhecimento compartilhado pela doutora Vanessa. América, quer agradecer a palestrante? Quero agradecer demais a doutora Vanessa por todo esse conhecimento passado, por toda essa disponibilidade, a fala dela muito bem posta, né? Muito bem elucida o que a gente está buscando. É sensacional, Vanessa. Muito obrigada mesmo por tudo, viu? Eu que agradeço o convite, né, de participar com vocês e poder, né, disseminar aí o conhecimento em relação, principalmente essa área de atuação que tende a crescer muito no mercado. E para nós profissionais, né, principalmente farmacêuticos,
é importante a disseminação desse conhecimento. Então, a gente tem que disseminar o conhecimento para a gente conseguir mudar esse conceito aí de farmacêutico que somente atua na dispensação de medicamentos. E também ampliar a área, né, de outros profissionais, da população, que o farmacêutico também tem habilitação clínica, né, para fazer ali consulta, prescrição, né, acompanhamento ali terapêutico do paciente, e ser uma realidade do nosso país, né, que a gente está muito carente disso e que com certeza traria muitos benefícios para todos, né, não só para nós profissionais, que aumentaria a área de atuação, né, a parte de empregabilidade, mas também em relação aos outros profissionais que também teriam muito a ganhar com isso, né, tanto os médicos, enfermeiros, né, que trabalham junto aí com o farmacêutico, da equipe multidisciplinar, né, com os médicos que têm já tratamentos específicos. Imagina um posto de saúde, né, um farmacêutico clínico específico para diabetes, um outro específico para controle de hipertensão, né, um outro para controle de oncologia. Então, isso seria um sonho, porque você teria pessoas com conhecimento fazendo um acompanhamento desses pacientes. Então, o médico teria ali, né, um feedback de como que está sendo ali, né, o tratamento desses pacientes ali, e também a gente teria um resultado, né? Então, fazia o acompanhamento desses resultados. Então, isso daí traria muito benefício para a sociedade em si. Então, a gente tem que tentar sempre disseminar o conceito e mudar essa forma de visão de nós, profissionais farmacêuticos, que somente somos dispensadores de medicamentos. E a gente também tem várias áreas de atuação que são importantes, né? Principalmente para a realidade atual do nosso país. Com certeza. Muito bem. Muito obrigada a todos. Obrigada, Vamos encerrando pessoal. aí nosso evento com muita gratidão e na expectativa de que vários farmacêuticos possam se beneficiar dessa nova especialidade. Com Isso certeza. mesmo. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até mais. Queremos agradecer também o pessoal dos parceiros. Dos parceiros, né? Os parceiros estão aí, firme e forte. Todos aí, sempre conosco. Um abraço grande. A gente viu, nossa, como que eles divulgaram tanto, né? Vi eles divulgando. Ela disse que tá tranquilo. As nossas artes, que graça, viu? Uma parceria muito boa. Boa noite a todos. Boa noite. Até mais.